Coloca para mim 2 Reis, por gentileza, capítulo 7, versículo 1 e 2. Você que trouxe a sua espada, a sua Bíblia, abra em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2. Eu vou ler um texto aqui, me acompanhe por gentileza. Você que não trouxe a Bíblia, aprenda a andar com ela, tá bom? Não fique com vergonha de andar com a Bíblia e mostrar que você é cristão. Não, tem autoridade, ousadia. Fala, não, eu sou crente mesmo, aleluia, né? Então, aqui está dizendo, capítulo 7, versículo 1. Disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, na porta de Samaria. Versículo 2: o capitão, em cujo braço do rei se apoiava, porém, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Você pode dizer glória a Deus? Aí eu sei que você está falando assim, pastor, não precisa nem pregar, já entendi tudo, não é não? Não? Então eu vou explicar para você. Mas antes, coloca a mão no teu coração e repita assim: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia nesta noite para a minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como um canal de bênção para abençoar minha vida, em nome de Jesus. E você pode aplaudir Jesus pela sua palavra. Aleluia. Você vai me ajudar a pregar? Porque vocês estão muito quietinhos, hein? Não quero ver vocês quietinhos não. Vai gloriando aí, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, bombardeando o céu com seu glória a Deus e aleluia, em nome de Jesus. Eu acredito que você, nesses 2 versículos que eu li, você não entendeu nada. Mas em casa, quando você estiver em casa, para você ler, entender todo esse contexto, mas eu vou tentar explicar de uma maneira resumida, mas você leia com calma. 2 Reis, capítulo 6, você vai voltar um capítulo, que eu li o 7. Você vai ler do capítulo 6 a partir do versículo 8 em diante. E aí você vai ter a melhor compreensão do que estava acontecendo. Bom, aqui você vai entender, lendo em casa, que o povo ficou isolado, em quarentena, lá na cidade de Samaria. Por quase 2 anos eles ficaram em quarentena. Por quê, pastor? Estava havendo uma grande fome nesse momento. E para você ter uma ideia da situação que eles estavam passando, até cabeça de jumento e esterco de pombo estava sendo comercializado para eles comprar e comer. Você acredita nisso? Aí você fala, pastor, pode ficar pior? Pode. E eu vou explicar para você como pode ficar pior essa situação. Para isso você entender, deixa eu pegar você e colocar você aqui dentro da Bíblia, da história, te familiarizar do que eu estou falando. Primeiro, que o personagem principal, quando você começa a ler 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, você vai ver que é Eliseu, o profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias. Ele é o personagem principal. Eliseu, ele exerce ali em Samaria o ministério de profeta maior. Ali ele é respeitado, porque um profeta nessa época, ele era, tido como pai, todos chamavam meu pai, até o rei se dirigia ao profeta como meu pai, meu senhor. Havia um grande respeito, e ele era o profeta de Israel ali. E lembra de uma coisa, quando o profeta Salomão, ele morreu, o rei Salomão, ele morreu, o seu filho Roboão, que tomou o seu lugar no trono, ele andou indignamente, fez o que era mal aos olhos do Senhor, deu ouvidos a conselhos de meninos, ele deixou de ouvir
os conselheiros de seu pai, homens experientes, que a Bíblia diz, Provérbios, que na multidão de conselheiro há sabedoria, e ele não atentou para isso. Ele preferiu ouvir os parça dele, né? Mas meninos na fé, que não tinham entendimento, e ele, por causa de decisões erradas, o que aconteceu? Houve uma ruptura nas 12 tribos. Eram 12 tribos, e por causa da decisão errada, passou a ficar duas partes. Uma parte foi para um lado, outra parte para o outro. Reino do Sul, 2 tribos, com a capital Jerusalém. E Reino do Norte, 10 tribos, com a capital Samaria. Isso aqui estava acontecendo no Reino do Norte, ali na capital Samaria. E no texto, quando você começar a ler em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, você vai ver que Jorão, ele é o rei da Síria nesse momento. O rei Jorão, ele está no trono da Síria e ele intenta a guerra contra o povo de Israel, o povo de Samaria. Ele fala: vamos lá guerrear e tomar aquela cidade. Interessante que quando você lê a história de Jorão, ele era um rei cruel e impiedoso, mas também com a descendência que ele tinha, né, da onde ele vinha. Por quê, pastor? Porque Jorão, a origem dele, ele só para você entender quem eram os pais dele: Acabe e Jezabel. Pronto, não preciso falar mais nada. Você que é um entendedor da Bíblia já sabe da linhagem que ele vem, a educação que ele tinha. Então você imagina como que não era o coração desse homem, era perverso. Então o rei Jorão, ele intenta a guerra contra o povo de Israel, ele começa a pelejar. E ele tem uma hora que ele faz uma reunião com o seu pessoal, e ele fala assim: tem um X9 aqui no nosso meio, alguém está me traindo. Por que, rei? Toda vez que eu intento fazer alguma coisa com o povo lá de Israel, o rei de lá e o povo sempre ficam sabendo o que eu quero fazer. Ah, tem um cagueta no nosso meio, eu preciso saber quem é que está contra mim. E aí o povo disse: não, rei, deixa eu explicar. Sabe o que acontece? Tem um profeta chamado Eliseu do lado de lá, homem de Deus, do Deus deles, que toda vez que o rei intenta fazer alguma coisa contra eles, até mesmo quando você se tranca no teu quarto, até mesmo quando ninguém está com você e você está planejando alguma coisa, Deus revela para aquele homem chamado Eliseu, e ele conta para o rei, e aí acabam os seus planos. E o rei fala: ah, é isso? Então vamos atrás desse camarada e vamos dar um fim nele. Onde ele mora? Ele mora numa cidade chamada Dotã. Não, então vamos lá, prepara um exército e vamos atrás desse homem. E foi o que eles fizeram. Eles foram em Dotã atrás do profeta Eliseu. Quando você lê Segunda Reis, eu vou falando aqui, se você quiser projetar, é benção. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15, você vai ver a Bíblia falando que o moço de Eliseu, ele sai de manhã, mas não fala para quê. Eu imagino que é para pegar água, para beber. Eu imagino que ele sai da tenda de repente para lavar o rosto. Ele sai da tenda e ele vai assim. Quando ele olha para as montanhas, ele começa a olhar a cidade. Ele vê o exército da Síria lá, cercando, carros, cavaleiros, todos apostos para descer e capturar o profeta. E ele volta apavorado. E no versículo 15, no finalzinho, ele fala: ai, meu Senhor, o que faremos? Ele fica desesperado. E no versículo 16, Eliseu responde: não temas, mais são os que estão conosco do que estão com eles. E aí no versículo 17, Eliseu ora ao Senhor e diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando o moço olha, ele vê carros e cavalos de fogo, aleluia, um exército maior do que o inimigo. Então levanta sua mão assim, eu quero declarar, profetizar: Senhor, abra os olhos espirituais desta igreja, que os teus filhos vejam, Senhor, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, Senhor, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda Ele bem forte, glorifica o nome dEle, aleluia, glória a Deus, aleluia. Interessante que é assim,
o exército sírio vem contra o povo ali, né? Começa, e na hora, Eliseu ora. Ele ora ao Senhor e diz assim: Senhor, cega a vista desse povo. E imediatamente a palavra de Deus diz que o exército todo ficou cego, não enxergavam mais. O que o profeta fez? Ele pegou e falou assim: espera aí que eu vou guiar vocês, vem cá, o moço, quem vocês estão procurando, não está aqui não, vou levar vocês até onde vocês querem ir. Olha que interessante, aquele que era perseguido passou a ser o guia. Deus inverteu, virou uma chave, aleluia, glórias a Deus. E quando ele chega até Samaria, dentro de Samaria, o povo, o rei lá de Samaria está lá, vendo o inimigo lá dentro. Aí novamente Eliseu ora ao Senhor e fala: Senhor, restaura a vista. E quando eles abrem os olhos e enxergam novamente, eles veem que eles estão no meio dos inimigos deles, que é o povo de Israel. Aí eles falam: deu ruim, e agora? Vamos morrer. E o rei de Israel fala para o profeta Eliseu: e aí, vamos matá-los? E Eliseu fala: não, de forma nenhuma, alimenta eles, dá pão, dá água, depois deixa eles em paz. Olha que coisa interessante, muitas vezes a gente pensa em fazer de um jeito, mas entenda que o método de Deus trabalhar na nossa vida é diferente daquilo que você planejou. Você nunca entende. Conversava essa semana com uma irmã que estava um pouco confusa com uma situação que estava acontecendo, e eu lembrei ela de Romanos 8, aquela passagem que diz, que até eu falei assim, inclusive é uma passagem que até hoje eu tento entender, mas eu não entendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente na hora não entende, mas lá na frente a gente vai entender o porquê. Eu até conversava, tem uma irmã que ela era de São Miguel, e hoje ela não é mais, ela hoje para Cristo lá em Hermelino Matarazzo, mas são o casal de grandes amigos nossos, né? Parça mesmo, temos uma história junto. E aí nós estávamos conversando também essa semana, ela falando assim, que o filho dela há um tempo atrás, ele foi preso porque ele tentou assaltar uma moto, ele e os parça deles, eles foram assaltar uma moto, e bem na hora a viatura veio, pegou e levou todos. E assim, na hora que todos os pais dos meninos foram fazer pedir para soltar, todos os outros conseguiram ser liberdade, o filho dela não. E ela falou, na época ela falou assim: pastor, eu não entendo, o meu filho, na verdade, nem ele foi de laranja, nem era o autor do assalto, ele estava lá de laranja, e todo mundo foi solto e ele não entendia. E eu lembro que nós até falamos sobre isso, a gente não entende o agir de Deus. E essa semana ele estava falando para mim, falando: pastor, sabe aqueles amigos do meu filho que foram soltos? Eu falei: sei, todos morreram, todos acabaram morrendo. E agora eu entendi porque Deus segurou meu filho, que não era para ele, porque se ele tivesse saído, com certeza ele também estava morto. E aí agora ele entendeu e a ficha caiu. E você vê, a gente não entende na hora, mas é assim que Deus trabalha. E vamos continuar aqui. O tempo passou, não se sabe quanto tempo foi esse, mas Jorão não era mais o rei da Síria, agora é Ben-Hadad o nome do rei da Síria. Ele era o atual rei da Síria. E Ben-Hadad, ele reúne um grande exército e decide novamente atacar Samaria. Você lembra que Jorão e seu exército foram poupados pelo profeta Eliseu? Falou: não, dá pão, água e libera eles, deixa eles em paz. Só que agora Ben-Hadad, ele intenta novamente, fala: não, vamos para cima. Ele reúne o exército e fala: vamos para cima, vamos causar o terror mesmo. E naquele tempo, as cidades, todas elas eram muradas, elas tinham as fortalezas, e o comércio normalmente ficava do lado de fora. Todo o comércio ali ficava na entrada, nas portas de entrada desta cidade, desta fortaleza. Por quê? Qualquer ameaça que acontecesse, de alguém querer invadir ou coisa e tal, todo o comércio, todo o povo caía para dentro das muralhas, fechavam-se as muralhas e o inimigo não conseguia. Ele tentava escalar, e aí havia uma proteção ali.
As muralhas, elas viravam fortaleza, refúgio e proteção para você. E isso aconteceu quando o exército da Síria, no comando de Ben-Hadad, vem tentar contra o povo de Deus. Todos entram para dentro das muralhas, fecham as muralhas e ficam ali. Só que Ben-Hadad, ele era um cara inteligente, por isso que ele era rei. Ele manda cercar Samaria e fala assim: olha, não vamos atirar uma flecha, não vamos pegar esse povo com espada, com flecha, não. Vamos fazer o seguinte, vamos matar eles de fome. Nós vamos ficar aqui, como ninguém sai e ninguém entra, porque nós estamos aqui, então eles vão, uma hora a provisão deles vai acabar, e eles vão começar a ficar com fome. O que eles têm de mantimento, uma hora vai acabar. E esse cerco, a Bíblia fala que durou em média quase 2 anos que eles estavam ali. E olha que interessante, Samaria ficou ali em isolamento, e a situação começou a ficar tão caótica, tão assim perturbadora, que começou a faltar comida. E a Bíblia fala que cabeça de jumento era comercializado a 80 ciclos de prata, um absurdo, e esterco de pombo, eles estavam comendo esterco de pombo, comercializando a 5 ciclos de prata, para o povo comprar e comer, porque não tinha provisão ali. E a história conta, ali quando você começa a ler, que as pessoas que iam morrendo de fome, as outras que estavam vivas começavam a comer as pessoas que estavam morrendo. Virou um canibalismo puro. E quando você lê capítulo 6, do versículo 26 ao 29, você vai ver uma senhora correndo no rei de Israel e falando para ele assim: meu senhor, me ajuda. O que aconteceu, minha senhora? Por que a senhora está apavorada? Essa mulher aqui, ó, nós combinamos que, ela falou assim para mim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos matar seu filho hoje e comer, aí amanhã, quando a gente tiver com fome, eu mato o meu e a gente come. E eu fiz isso, eu matei meu filho, a gente comeu, e agora ele escondeu o filho dela, não quer matar para a gente comer. Olha a situação. Eu falei que ia ficar pior, né? Quando eu falei para vocês. Chegou a esse ponto, o povo ficou sem noção, o povo começou a perder a sanidade. Aí o rei ficou desesperado, ele rasgou suas vestes, ele ficou indignado, e ele chega ao ponto de culpar quem? O profeta Eliseu. A culpa é do homem de Deus Eliseu, porque se ele tivesse matado esse povo, a gente não estava passando por isso. E o que o rei faz? Manda aí caçar a cabeça do profeta Eliseu. Ele manda um exército e fala: vai atrás e me traz a cabeça desse homem, porque a culpa é todinha dele. E eu quero dizer uma coisa para você. Há tempos atrás, não muito tempo atrás, nós entramos numa pandemia. Vocês lembram disso? Todas as igrejas, inclusive essa, ficou fechada por 1 ano e meio, mais ou menos. Foi difícil. E eu entendo hoje, porque naquela época a gente falava: não, quando voltarmos a cultuar, não vai ter espaço, os irmãos vão vir, vão lotar as igrejas, o povo vai estar sedento por Deus, pela palavra, vão vir com medo adorar ao Senhor, porque ficaram com medo de morrer. Não, foi ao contrário. Nós entendemos que Deus chacoalhou a videira. Nós entendemos que esta guerra, além de física, é espiritual também, porque houve um esfriamento por parte de muitas pessoas. Mas eu dou glória a Deus pela sua vida, que você está aqui, você venceu o esfriamento, você venceu a pandemia, Deus nos guardou, e glórias a Deus pela tua vida, que você está aqui, aleluia. E eu quero lembrar uma coisa para você, que acima das muralhas, nós servimos um Deus que anda por cima das nuvens, aleluia. Nós servimos a um Deus que é fiel, e é um tempo da igreja do Senhor mostrar a sua força e buscar mais do que nunca a face de Deus, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque hoje, infelizmente, eu sempre falo isso, existem crentes por aí, principalmente quando você abre a internet, crentes que querem ser o descobridor da verdade, né? Não, Deus me revelou nada, é revelamento, não é revelação. Não, Deus me revelou. Crentes, nós vemos crentes doutorados em política,
quer bater um papo sobre política, ele é PDA, acho que é PDA que fala, né? Quando o cara é doutor, né? Ele é o cara para falar de política, mas não sabe um versículo da Bíblia. O camarada tem a teoria da conspiração, PhD, isso, obrigado meu querido, PhD, isso, PhD em política. Ele é PhD também na teoria da conspiração. Você vai falar com ele, ele sabe tudo. Ele sabe tudo também sobre a Terceira Guerra Mundial. Ele também sabe tudo do anticristo. Ele fala até quando o anticristo vai tomar posse, que o anticristo vai sentar no trono e vai dominar tudo. Você conversa com ele. Mas queridos, o nosso papel como igreja, além de orar, o nosso papel é trazer cura, libertação e pregar as boas novas do Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Aleluia! Esse é o nosso principal papel aqui na terra, é mostrar o céu para essas pessoas que estão aí fora, desesperadas, precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra amiga. Esse é o meu e o seu papel. Aleluia, glórias a Deus. Mas vamos seguir. No capítulo 7 aqui onde nós entramos, eu falei do capítulo 6, agora entramos no capítulo 7, versículo 1 e 2 que eu li. Eliseu profetiza que a feira vai voltar. Ele fala, olha, vai dar tudo certo, essa escassez vai acabar, o comércio vai abrir novamente, vocês vão conseguir novamente trabalhar, negociar, o preço dos alimentos aí vai diminuir, vai dar tudo certo. Estou misturando aqui a palavra com a pandemia, mas eu já estou aqui profetizando na tua vida, que toda situação contrária, toda crise vai passar em nome de Jesus. Levanta a sua mão assim, ó. Mesmo que os profetas dos caos aí fora falem que vai dar ruim, eu quero profetizar que já deu tudo certo na tua vida, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, Ele vai se instalar na tua vida, na tua família, no teu casamento, e vai dar tudo certo. Se você crer, dá um glória a Deus bem gordo aí, em nome de Jesus. Aleluia. Aí no capítulo 7, versículo 3, o texto aqui diz que haviam 4 leprosos. Eles estavam expulsos, né, de Samaria, da cidade, porque o leproso não podia ficar junto com o povo, eles tinham que ficar fora da cidade. Eles estavam lá fora, e eles, conversando entre eles, eles falaram, rapaz, a gente tem 3 opções, nós não temos o que fazer, somos leprosos, e nós temos 3 opções. Primeira, aí eles falaram a frase do Raul Seixas na música Ouro de Tolo. Eles falaram, a gente pode ficar parado esperando a morte chegar. Essa é a primeira, né? Vamos ficar aqui parados, sentados, esperando a morte chegar, com a boca escancarada, cheia de dente. Ou, segundo, vamos até Samaria, lá em Israel, e vamos morrer lá. Vamos pedir ajuda, mas a gente sabe que o povo não vai dar ajudar, o nosso povo não quer a gente lá, e morre lá. Terceiro, vamos nos nossos inimigos. De repente, os inimigos vão ter pena da gente, e até possam nos ajudar, talvez eles nos poupem, não nos matem, e a gente acaba tendo uma ajuda. Esses foram os 3 pensamentos. E o que eles decidiram? Vamos nos nossos inimigos. Se tiver que morrer, morre, estou nem aí. E olha que interessante, eles foram em direção ao arraial do inimigo, e quando eles chegam no arraial, eles percebem que não havia ninguém. Ué, cadê o povo? O povo sumiu, não tem exército inimigo. Por que, pastor? Pergunta para mim, por que, pastor? No versículo 6 está explicando, capítulo 7, versículo 6. O Senhor, o nosso Deus, confundiu os inimigos. Sabe o que o Senhor fez? Aqueles 4 leprosos descendo do monte, indo para o arraial do inimigo, se transformou ao ouvido dos inimigos num grande exército. E o povo inimigo começou a ouvir aqueles 4 descendo,
e começaram a tremer, a temer, a ficar apavorado. Começaram a ouvir um grande brado assim de um exército descendo, e eles falaram: olha só, o povo lá de Israel se juntou com os heteus, com os egípcios, e eles estão marchando. Olha o barulho de um grande exército vindo, nós estamos agora perdidos. E eles começaram a correr desesperados, e a Bíblia fala que eles começaram a fugir e arrancar até as roupas para ficar mais leve para correr. Ficaram desesperados, largaram tudo para trás. Olha, esse Deus não é gente não, aleluia. Uma situação contrária, e Deus ele traz a provisão, aleluia. E eu quero também dizer para você, que nesta noite, há sinais da parte de Deus para você, viu? Há milagres para a tua casa em nome de Jesus. Deus vai confundir o inimigo da tua vida, e você também vai ver a provisão de Deus em nome de Jesus, aleluia. Mas vamos lá. E aí na hora que eles chegaram no arraial e viu que não tinha ninguém, eles entraram dentro de uma barraca, e na primeira barraca, irmãos, tinha fartura de comida. Eles comeram, mas pensa, 2 anos sem comer, irmãos, quase 2 anos sem comer, mas comeram. Depois que terminaram de comer, comeram demais. Aí eles pegaram ali ouro, prata, vestes, pegaram e falaram: não, vamos lá. Foram para a segunda barraca de novo, irmãos, comeram, aleluia. E crente gosta de comer, né? Aleluia. E aí eles caíram em si e falaram assim: não, gente, peraí. Um falou para o outro: não, está errado. A gente está aqui com toda essa bênção e o povo lá passando fome. Vamos lá, vamos falar para o povo que há abundância aqui, há provisão aqui, que Deus bradou na nossa vida. E eles começam a ficar em dúvida: vou, não vou? Mas acabaram indo. Chegam nas muralhas da cidade e gritam: olha, a provisão, a comida no arraial dos inimigos. E quando o povo ouve lá de cima, vão até o rei de Israel, acordam o rei e falam: olha, 4 leprosos disseram que o inimigo foi embora, que há provisão. E o rei ele fala: a emboscada é armadilha, não pode ser, está fácil demais, está bom demais. E alguns conselheiros falam: rei, manda um pequeno exército, manda alguns homens averiguar se isso é verdadeiro. E aí eles trazem a notícia, e eles vão, e na hora que eles voltam alegres, eles falam: rei, é verdade, há provisão, há abastança, há abundância, em nome de Jesus. E aí a notícia se espalhou, meus queridos. Imagina a bagunça que foi, a muvuca que foi, o povo desesperado, comendo cabeça ali de jumento, esterco de pombo, comendo ali o povo que estava morrendo, carne humana. Daqui um pouco eles ficam sabendo que há provisão, há pão, há água, há coisa para comer, há fruta para comer. O povo começou ali um alvoroço, e o rei, ele pediu para o capitão dele, lembra? Capítulo 2, versículo 2 do capítulo 7, eu vou ler para você aqui quem é esse capitão. Capítulo 7, versículo 2: o capitão em cujo braço o rei se apoiava, porém respondeu a Eliseu, o homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu abrir, isso não poderia acontecer. E respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Eliseu falou da bênção que ia acontecer, ele duvidou no coração dele, e Eliseu falou: só porque você duvidou, você vai ver, mas você não vai usufruir da bênção. E aqui, depois que a gente vê, na hora que se espalhou e o povo ficou alvoriçado, o rei de Israel fala para o seu capitão, esse aqui, fala: vai no portão e segura o povo está desesperado, põe ordem lá. O camarada fica na frente do portão. Sabe o que aconteceu? O povo passou por cima dele, pisoteou e matou. E a palavra do Senhor se cumpriu. Aquilo que o profeta tinha falado se cumpriu. Ele soube da bênção, ele viu, ele contemplou a bênção, mas ele não usufruiu, ele não pôde comer. Por quê? Porque duvidou. Aleluia. E eu quero pedir nesta noite, fica de pé em nome. O ministério de louvor, nós não combinamos nada, vem cá.
Vamos depois entregar um louvor ao Senhor. Pode ser até, o Fabrício também pode pôr a letra. Aquele louvor, Furioso Oceano. Estou sentindo no coração de cantar aquele louvor. Furioso Oceano, aleluia. Aí eles olham tudo assim, né, que o pastor pega de surpresa, aleluia, glórias a Deus. Mas eu quero pedir primeiro para você orar comigo, em nome de Jesus. Nesta hora, fecha os teus olhos, vamos orar.